Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Do campo de batalhas para a sala de aula. A guerra da Ucrânia virou tema obrigatório para muitos estudantes brasileiros. Isso porque o conflito é visto por professores e especialistas como um provável tema dos vestibulares desse ano. Por isso, é preciso ficar atento aos noticiários e se munir de informações. Para essa tropa, a maior batalha acontecerá no fim do ano. Mas desde já, eles se preparam com uma disciplina militar. Eles são estudantes de um curso preparatório para o vestibular. E todos os dias são bombardeados com aulas de diversas disciplinas. Matemática, português, química e física, entre outros. E há pouco mais de um mês, uma nova disciplina passou a fazer parte desse currículo escolar, a Guerra da Ucrânia. O conflito, que teve início no dia 24 de fevereiro com a invasão do exército russo ao território ucraniano, tem influenciado não só a vida da população local. Direta ou indiretamente, pessoas do mundo todo têm sentido os efeitos dos bombardeios no leste europeu. Por essa importância global, a guerra já é considerada pelos especialistas como um dos principais assuntos que devem ser abordados nos vestibulares desse ano no Brasil. O conflito pode, inclusive, ser tema da redação ou aparecer em questões de geografia e geopolítica. As chances são muito grandes, porque se trata de um tema de grande relevância do ponto de vista das relações internacionais, da geopolítica internacional. A gente sabe que os vestibulares, o Enem, eles exigem dos candidatos, dos estudantes, o conhecimento do contexto internacional que nós vivemos, né? Do que está acontecendo na atualidade. Então, esse tema ele é de uma grande relevância, porque ele também significa uma guerra que pode estar inaugurando uma nova ordem nas relações de poder internacional, né? Nós temos aí a Rússia retomando um papel militar, um papel geopolítico de protagonista, né? Ela iniciando uma invasão, né? Uma ocupação num país soberano, né? Algo que não acontecia na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Então é um tema de grande importância. Esse grupo de alunos estuda em média 8 horas por dia e eles contam que se assustaram quando a guerra começou, principalmente porque sabiam muito pouco sobre o assunto. Eu achei assustador no começo, porque eu dormi enquanto não tinha nada e quando eu acordei estava todo mundo falando sobre guerra, sobre milhares de coisas e eu não tinha ideia de nada do que estava acontecendo. Então, logo fui pegar fontes confiáveis na internet, porque é a minha melhor amiga, e comecei a pesquisar, comecei a entender sobre o tema. E daí eu comecei a ficar mais tranquilizada, porque não tem como ficar tranquila diante de uma guerra. Eu fiquei muito assustada, a gente fica angustiada sem saber como que vai ser o final dessa história. E também tem uma grande chance desse tema cair no vestibular, cair no Enem. E aí a gente precisa fazer como a Sara falou, procurar fontes confiáveis para a gente montar nosso resumo, porque com certeza, de alguma forma, o Enem vai trazer esse assunto para a gente. Para os profissionais da educação, a guerra também se tornou um desafio de última hora. Por ser um fato novo, o assunto ainda não consta nos livros e também nas apostilas. Por isso, muitos cursinhos, como esse aqui, que fica na zona leste de São Paulo, tiveram que se adaptar. Aqui, inclusive, será realizada uma palestra com historiadores que viveram na Rússia. Mas os especialistas fazem um alerta. Boa parte do estudo e das informações serão obtidas fora da sala de aula, através da mídia. Por isso, também é importante ficar atento às notícias falsas, as chamadas fake news. A professora de redação dá uma dica de como se preparar. O aluno, ele tem que ter informação. Olha só, com essa palavra aqui, ele vai ter que checar em todas as fontes que ele puder, porque a gente não pode esquecer que isso aqui é uma guerra de versões. É uma narrativa, né? São várias narrativas. Então, quem é que está falando a verdade, afinal de contas? Porque o Putin, ele diz, eu vou reduzir a minha ação militar na Ucrânia, mas aí no outro dia ele joga uma bomba e explode um prédio, né? E aí os ucranianos, eles estão ligados nisso, já estão até duvidosos, né? Porque o Putin fala, eu vou diminuir, eles não acreditam, né? E o que eles fazem? Eles vão checando, com o quê? Com os celulares deles. Então, o que eles vão fazendo? Eles estão vivendo, né? A melhor versão que vem, que eu
eu acho que é dos ucranianos, porque eles estão vivendo a guerra, eles estão filmando, estão postando, e é daí que a gente precisa comparar essas versões e, afinal de contas, buscar uma verdade. Onde está a verdade nessa guerra de versões, não é? Então, quanto mais informação você tiver, melhor você debate melhor um tema e tira uma nota muito boa na redação. Entre os alunos, a guerra já virou assunto do dia a dia. Afinal, é preciso estar preparado para a batalha do vestibular. A gente sempre tem que se manter atualizado das coisas que acontecem no mundo e durante a história, né? Conhecimento nunca é demais. Ninguém tira conhecimento de você, então não custa nada. Você fica horas nas redes sociais. Qual é o problema de você pegar uma fonte confiável, ler um pouquinho sobre uma informação de algo para você ser uma pessoa menos manipulável, entendeu? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais chances de conversar e discutir com alguém sobre aquilo você tem. Mas chance de tirar uma nota boa também. De tirar uma nota boa, com certeza. A maioria dos brasileiros tem o hábito de comer um pãozinho com manteiga no café da manhã. Só que agora ele vai ficar um pouco mais salgado. A disparada do trigo já atinge o preço do pão francês com alta de até 20%. Esse é mais um efeito da guerra na Ucrânia para os brasileiros. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Desde o início da guerra, o pão francês ficou 20% mais caro e o quilo varia agora entre 12 e 22 reais. Esse aumento é pressionado principalmente pelo trigo, que ficou mais caro. Isso porque a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e por causa das sanções impostas ao país. Como consequência do conflito, as entregas ficaram comprometidas e o preço do trigo disparou. Para entender melhor os impactos da guerra no valor aí de todos os produtos de uma padaria, mais cedo eu conversei com o economista André Braz. O consumidor já percebe que pães, massas e biscoitos, em comparação ao igual período em 2021, já ficaram pelo menos 20% mais caros. E em cima desses 20% que esses itens já subiram, eles podem subir mais em função da escalada do preço do trigo, em função desse conflito entre Rússia e Ucrânia. E isso já se espalha para produtos industrializados. Então, o trigo é um vetor de inflação que vai afetar mais a cesta de consumo das famílias menos favorecidas. Esses alimentos pesam mais para orçamentos menores do que para famílias de classe média alta. Então, nos próximos meses, nós vamos ver, sim, uma pressão maior dos derivados do trigo na inflação. E não é só a guerra que impacta no aumento dos produtos de uma padaria, não, mas também a energia elétrica. Segundo dados do Sindipão, uma mesma padaria que em setembro do ano passado pagava R$10 mil na conta de luz, agora paga R$16 mil. Ou seja, um aumento aí de 60%. E aí fica difícil não repassar esses custos ao consumidor. Mas aqui nesta padaria em que nós estamos hoje, o proprietário encontrou outras alternativas. A manobra que a gente tem usado para fugir desse aumento da conta de luz cara, né? A gente tem colocado as lâmpadas de LED, mantido aí e a troca constante para evitar. A gente colocou ar-condicionado inverter, que ajudou bastante a gente nessa economia. O nosso forno é a lenha e a gente não pretende colocar um forno elétrico porque a lenha está muito mais econômico e a gente está no radar aí de colocar energia solar, as placas aí que acredito que vai economizar muito mais com isso daí. E assim você não repassa nenhum aumento ao consumidor? A gente está evitando, porque o consumidor está bem sensível à inflação dos preços para todo lado e a gente está conseguindo manter o preço do pão desde o ano passado o mesmo preço. Os contribuintes ganharam mais um tempo para acertar as contas com o Leão. Agora o prazo de entrega da declaração do imposto de renda vai até o fim de maio. Assim como em 2020 e 2021, a Receita Federal prorrogou até o dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Antes, a data final era até 29 de abril. Também foram prorrogados para maio os prazos relativos à declaração de imposto de renda de quem saiu do país e da declaração de espólio. Já as restituições seguem o cronograma anterior, pagas em 5 lotes, começando no fim de maio e indo até setembro.
O contribuinte que tiver imposto a pagar e quiser colocar a primeira parcela ou a cota única em débito automático no banco, agora pode enviar a declaração até o dia 10 de maio. A estimativa da Receita Federal é que sejam entregues este ano cerca de 34 milhões de declarações. Quem é obrigado a declarar e perder o prazo vai ter que pagar multa de R$ 165 e até o valor máximo de 20% do imposto devido. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid. A decisão veio quase 10 meses após o início da aplicação do imunizante no Brasil. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a vacina fabricada pela Janssen contra a Covid também inclui a aprovação da dose de reforço do imunizante. A vacina já estava aprovada para uso emergencial desde o dia 31 de março de 2021 e demonstrou eficácia de 86,4% em 6 meses. Segundo a Anvisa, com o registro, a população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo. A vacina da Janssen é baseada em um vetor de adenovírus sorotipo 26 e é indicada para a imunização de pessoas maiores de 18 anos. O imunizante é aplicado em dose única para a imunização primária. Adicionalmente, uma dose de reforço pode ser administrada pelo menos 2 meses após a primeira. A vacina também pode ser aplicada como dose de reforço para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA, como é o caso da Pfizer. E olha só, muitos moradores da cidade de São Paulo estão abandonando os serviços de aplicativos de carro e voltando a usar os táxis. Uma plataforma registrou aumentos consideráveis na procura por esse serviço nos últimos meses. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Dados do aplicativo Vaditaxi mostram um aumento de 12% na procura por corridas entre os meses de fevereiro e março deste ano. Só que entre janeiro e fevereiro, a alta foi ainda maior, de 15%. Mais cedo eu conversei com uma porta-voz da plataforma que atribuiu esse crescimento à retomada das atividades presenciais cada vez maior do final do ano passado para cá e também a qualidade dos serviços prestados pela concorrência. Primeiro ponto, alta no cancelamento nos apps vizinhos. Então, esses usuários descontentes vieram ser clientes da Vaditaxi. Segundo, segurança. O táxi é uma opção mais segura, com profissionais e taxistas cadastrados que oferecem maior segurança para os usuários. E terceiro, o preço. O preço que antes era acima do mercado ficou mais competitivo. Isso por conta da tarifa dinâmica dos aplicativos, que quando tem chuva e trânsito, acabam encarecendo a corrida nesses aplicativos vizinhos. Então, o táxi ressurge como uma alternativa rápida, segura e barata. Mesmo com o reajuste sofrido nesse último fim de semana aqui em São Paulo? Mesmo com reajuste, porque a tarifa dinâmica e as tarifas dos aplicativos vizinhos já foram reajustadas anualmente, enquanto a dos táxis ficou sem reajustes pelos últimos 7 anos. Então, o táxi continua competitivo também em relação a valores. Então, quer dizer, a expectativa é de crescimento aí nos próximos meses da busca por táxis. Com certeza, até por conta do trânsito, que ficou ainda pior, os corredores e a facilidade de poder andar de táxi pelo corredor com maior rapidez e pagando um valor competitivo em relação aos demais players do mercado, isso faz com que a gente consiga continuar crescendo nos próximos meses. A gente estima um crescimento de 10%. A cada 4 vagas criadas no mercado de trabalho neste ano, 3 foram ocupadas por quem concluiu o ensino médio ou superior. As pessoas com baixa escolaridade encontram mais dificuldade. O mercado de trabalho está buscando pessoas mais qualificadas. Das novas vagas de emprego abertas em janeiro e fevereiro de 2022, 77,5% ficaram com pessoas que concluíram o ensino médio ou o superior. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a maioria das vagas ficou com quem terminou o ensino médio. No total, 279.578 pessoas do grupo foram empregadas. No nível superior completo, o saldo foi de 90.068 contratados. Os analfabetos são os menos incluídos no mercado de trabalho, com apenas 405 novos postos.
O saldo de contratações nos 2 primeiros meses do ano é positivo, com quase 479 mil pessoas empregadas. O número foi impulsionado principalmente pela indústria, que abriu cerca de 152 mil postos de serviço. A maioria das vagas da área ficou com os homens. E a área que mais empregou mão de obra feminina foi a de técnicos de nível médio. E veja a seguir, com previsão de crescimento de 5%, o agronegócio deve impulsionar PIB em 2022. E ainda, Páscoa chegando. Veja alternativas para economizar nessa data especial. Nós voltamos em instantes. Até já! Este mês de prevenção e combate à cegueira, conhecido como Abril Marrom, chama a atenção para a saúde ocular. Milhões de brasileiros têm algum distúrbio de visão, mas a boa notícia é que a maioria tem tratamento. O sintoma era só a visão um pouco embaçada. Comecei a enxergar como se fosse uma nuvenzinha preta, cobrindo parte do olho. Para quem usa lente de contato, é semelhante a estar com uma lente de contato mal colocada no olho. Mas a Carla já estava acostumada. Tem distúrbio de visão desde os 12 anos de idade. Então refletiu. Não lacrimejava, não estava arranhando, não tinha nenhuma secreção, não coçava. Então você fala, vou passar um colírio e tá tudo certo. Sorte que, ao contrário dela, o marido se preocupou com o sinal e a convenceu a procurar a doutora Patrícia. O diagnóstico foi bem rápido: descolamento de retina. O descolamento de retina é uma urgência na oftalmologia, por isso que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Quanto mais tempo a retina passa descolada, pior é o prognóstico, ou seja, quanto o paciente vai enxergar depois. É como se a retina descolada da sua parede ela não tivesse nutrição, então ela fosse morrendo. Então, quanto mais tempo ela passa descolada, mais retina eu vou perder, e essa retina a gente não consegue recuperar. O problema é mais sério do que se imagina e pode levar à perda total de visão. Mas a Carla buscou ajuda a tempo. E naquele mesmo dia eu operei. E graças a Deus, ela salvou a minha vista. Ela conseguiu que a cirurgia permitiu que eu enxergasse muito melhor do que antes. E são várias as doenças que resultam em cegueira. O glaucoma, que infelizmente, se a gente descobre numa fase muito avançada, é uma causa de cegueira irreversível, por isso que é importante o diagnóstico precoce. E o glaucoma em fases iniciais, ele não causa sintomas. O diabetes é uma causa de cegueira muito importante em população ativa, economicamente ativa, população mais jovem. Também pode levar à cegueira se a gente não tiver um diagnóstico precoce e um controle correto do diabetes, porque ele também afeta a retina. Ele leva a um quadro de retinopatia diabética, um edema macular, um inchaço na retina, degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que acomete uma população mais idosa, que também vai levar a uma degeneração do tecido do fundo do olho da retina. E ainda tem a catarata. A catarata é essa lente que a gente tem, que é o cristalino, que é responsável por focalizar os raios de luz na retina. Essa lente ela vai ficando mais opaca, mais opacificada. Depois dos 60 anos de idade, a gente tem a catarata senil, que ela vai ficando mais esbranquiçada, amarelada por conta da idade, mas existem outras causas de catarata. Como uma condição pós-cirúrgica, que foi o que aconteceu com a Carla. Ela teve catarata precoce, como um desdobramento do problema anterior. Quando a gente faz a cirurgia de descolamento de retina, a gente acaba mexendo na câmara posterior. Nessa retirada do vítreo, quando a gente cola a retina, a gente coloca um substituto, isso tudo vai induzir a formação de uma catarata secundária. Então, por isso que os pacientes que apresentam descolamento de retina, são submetidos à cirurgia, uma vitrectomia, eles vão evoluir com uma catarata precoce, que também precisa ser corrigida. A Carla corrigiu e, mais uma vez, fugiu das estatísticas da perda total de visão no país. Depois dessa cirurgia da catarata, enxergo muito bem. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbio visual, segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Desses, 6,5 milhões têm muito problema para enxergar ou então não tem visão nenhuma.
Mas a Organização Mundial da Saúde estima que entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido tratados ou prevenidos. A grande maioria das causas de cegueiras, elas podem ser tratadas e quanto antes o diagnóstico, melhor. A oftalmologista ressalta que a saúde geral está diretamente ligada à saúde ocular. Por isso, segundo a doutora, além de proteger os olhos com óculos de sol, uso de lágrimas artificiais e manter uma limpeza adequada da região, é importante dormir bem, ter uma boa alimentação e, por que não, manter uma rotina de exercícios. Por que tudo isso? Ela explica. Se a gente tiver hipertensão descontrolada, um diabetes mais severo, dislipidemia, são todas doenças sistêmicas que podem levar a danos visuais. E ter uma vida mais saudável significa também visitar o oftalmologista no mínimo uma vez ao ano. A gente deve ir no oftalmo, na verdade, desde que a gente nasce, né? É aquele médico que desde que você nasceu, no teste do olhinho, para detectar qualquer infecção intraútero que a criança pode ter tido, pode gerar um problema na visão, acompanhar em toda a infância, até para evitar um olho preguiçoso, uma ambliopia que pode ser corrigido com tampão, com óculos na infância e que na idade adulta não é possível, acompanhar durante toda a fase adulta e principalmente quando idoso, quando aparece a maior parte dos problemas visuais. Quem tem histórico familiar de distúrbios visuais deve ficar mais atento. E ainda que visite o oftalmologista com frequência, alguns sintomas devem ser sinais de alerta para o retorno antecipado ao especialista. Um embaçamento na visão, flashes de luz, que é como se fosse um flash de máquina fotográfica no olho, pontinhos pretos na visão, as moscas volantes, se elas mudarem de padrão, tudo isso são sintomas que precisam procurar o médico mais rápido. Dor nos olhos, olho vermelho, irritação, tudo isso pode ser sinal de alguma infecção, alguma inflamação, algo errado está acontecendo no seu olho. Hoje a Carla sabe muito bem disso e passou a dar muito mais valor à visão. A visão é um sentido importantíssimo e só quem enxerga mal ou quem perdeu a visão sabe disso. E eu corro agora para a Patrícia. Toda vez que eu sinto qualquer coisinha, talvez uma irritação pequena, um incômodo, qualquer incômodo, eu já entro em contato com ela via WhatsApp, redes sociais, vou no consultório, me cuido muito mais agora, com certeza. Com previsão de crescimento de 5%, o agronegócio deve impulsionar o PIB em 2022. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, o setor gerou mais de 40 mil empregos. O segmento foi o que mais criou vagas de emprego no Brasil durante o período. O setor agropecuário retomou com força neste início de ano. Somente nos 2 primeiros meses de 2022, o segmento abriu cerca de 40 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. E com isso foi o que mais criou vagas de emprego no Brasil durante o período. Os dados fazem parte de um levantamento com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério da Economia. Entre janeiro e fevereiro, foram 212 mil contratações e 170 mil funcionários demitidos pelo setor do agronegócio, que já é responsável pelo emprego de quase 2 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com dados do CAGED, o número de trabalhadores no segmento cresce há 4 meses seguidos. Além da alta demanda no mercado internacional pelas proteínas, a previsão é que o clima também seja um bom aliado da agropecuária neste ano. E olha só que alarmante, mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia de Covid. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vêm as compras feitas em lojas. Somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais, o que dá uma média aí de 4 mil reais por pessoa. Mais cedo eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência e também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São 2 principais causas de tanta inadimplência.
a inflação que chegou a 10%, então ela é o dobro do ano passado. Isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75. É um momento de atenção, então, o consumidor precisa se planejar. Com certeza, o planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então, é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas fixas e contas variáveis e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, os principais cortes para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui, né, nesse parcelamento e que a gente consiga se planejar aqui para o futuro para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui para a gente. Então, é importante ali entrar em um dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até 3 minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, quais é o desconto oferecido, o número de parcelas, parceiros participantes e tudo mais. A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das 7 milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet confirmou o aumento do uso da rede para atividades diversas durante a pandemia de Covid. A busca por serviços de saúde e as transações financeiras foram as duas práticas mais populares entre os internautas no Brasil. O estudo do CGI-BR mostrou que 77% dos entrevistados relataram ter buscado informações sobre consultas, procedimentos e outros serviços de saúde. Em pesquisa semelhante realizada em 2019, o índice foi de 51%. As medidas de restrição e distanciamento social e a preocupação com a prevenção e o combate à pandemia contribuíram para o cenário. 53% dos consultados afirmaram ter feito algum tipo de procedimento pela internet em serviços de saúde pública, como a marcação de consultas e outros serviços do SUS. A telemedicina cresceu e as práticas mais comuns foram acesso a resultados de exames, agendamento de consultas médicas e de exames. O levantamento mostrou que o uso da internet é diferente entre pessoas de maior e menor poder aquisitivo. Já nas classes D e E, o índice cai para quase um terço, com 21%. Seguindo a mesma tendência, o agendamento de consultas foi relatado por 51% das pessoas das classes A e B, mas somente por 19% das classes D e E. Entre os entrevistados, 26% relataram ter feito consultas online. Nesse caso, também há desigualdades, ocorrendo em 40% das classes A e B e em 20% das classes D e E. Os aplicativos de mensagens foram o principal canal das teleconsultas, utilizados por 59% dos entrevistados. As transações financeiras também tiveram destaque. Entre as pessoas ouvidas, 71% disseram ter feito consultas, pagamentos e outras operações. Na pesquisa realizada antes da pandemia, a taxa foi de apenas 37%. Já em relação ao comércio eletrônico, 51% dos entrevistados disseram ter feito compras pela internet. Faltam poucos dias para a Páscoa e para muita gente será difícil presentear toda a família. É que neste ano os ovos de chocolate estão bem mais caros e por isso muitos buscam outras alternativas. Na data mais doce do ano, preços pra lá de salgados. Não seria para menos. Parte da indústria atribui a alta dos ovos de chocolate ao aumento do cacau. Mas não foi só ele que subiu. A embalagem, tanto o plástico quanto o papel, eles encareceram demais. E a guerra na Ucrânia também tem impactado muito nesse mercado, especialmente nos produtos importados. E não é só o combustível que traz o chocolate, é a embalagem também que precisa dessa matéria-prima. Então a guerra está sim influenciando para a gente em todos esses sentidos. Tudo isso explica o resultado do levantamento da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, que mostrou que os ovos de chocolate estão até 40% mais caros este ano em relação a 2021. Ainda assim, a expectativa do setor é de alta de 36% nas vendas. Isso principalmente pela oferta de produtos mais acessíveis, como este aqui.
que nessa loja custa R$ 4,50. Esse ano foi pensado realmente nos detalhes. Então a gente tem desde ovinhos de 20 gramas, onde você compra com latinhas, embalagens, e uns ovos maiores. Mas o nosso foco hoje são os menores, para que as pessoas possam ter a possibilidade de estar comprando. Que eu falei, mesmo com toda essa demanda de alta que a gente acabou sofrendo, tentamos passar para o consumidor o mínimo possível e focar nos menores. Todo mundo sai ganhando no final. Ai, todo mundo ganhando, quem não gosta. E para economizar ainda mais, o negócio é botar a mão na massa. Ou melhor, botar a mão no chocolate. Quem ensina isso pra gente é a Isabel de Carvalho, que é proprietária dessa fábrica aqui, também apresentadora do programa Saboroso da Hit TV. Que dica você traz pra gente, Isabel? Ai, que bom estar com vocês, né? Tô com saudades do estúdio, inclusive. A minha maior dica é você fazer os ovos de colher, que são muito bem aceitos e cai bastante o custo. A dica é o ovo bem casado. Anote aí os ingredientes. Chocolate em barra, bolo, pão de ló, leite condensado e creme de leite. Você vai pegar o chocolate, tá? Colocar no micro-ondas, na potência média ou fraca. Você vai colocar por 1 minuto inicialmente. Não derretendo, sempre tirou do micro-ondas, mexe, não derretendo, volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Estando totalmente derretido, aí você vai passar ele por um banho-maria frio. Mexe bastante, vai mexendo, aí para saber se está no ponto e não errar, não grudar, não ficar esbranquiçado, você vai pegar uma partezinha dele, né, já frio, colocar na parte inferior do lábio, sentiu totalmente frio, não morninho, frio, ele já está pronto para ir para ser informado. Minutinhos na geladeira e o ovo está pronto para ser desenformado. Aí vem o recheio. Daí eu vou voltar com ele na forma. Aqui a receitinha é muito simples. Eu vou pegar aqui, olha, pego uma lata de leite condensado, levo na panela de pressão, conto 45 minutos, aí deixa esfriar, lógico, né? E aí, para eu deixá-lo mais cremoso, eu pego 4 colheres de sopa de creme de leite, misturo bem. Aí eu vou pedir para o meu parceiro aqui, e já pegando a nossa massa, que a gente tem aqui prontinha, eu gosto muito esfarelado, porque se mistura bastante, seja com doce de leite ou qualquer outro recheio que você esteja fazendo. Depois do recheio, a Isabel cobre a casca com mais uma camada de chocolate, leva o ovo à geladeira por mais 5 minutos e pronto! Agora vamos desenformar esta maravilha e vamos mostrar para todo mundo como é que fica por dentro. Vamos lá? Difícil é resistir. O resto é muito simples. Com poucos ingredientes, dá para fazer essa delícia para a família toda. Com certeza, fazer o próprio ovo pode ser muito mais gostoso e divertido. Não é à toa que tem aqui crianças que você vai ensinar hoje, né? Vou ensinar com o maior prazer, porque é uma fundação. Então, são crianças carentes que não têm condições de comprar. Então, são 2 motivos. Um, que ela vai fazer para ela, e segundo, que a fundação vai fazer para vender. Né? Então, isso para a gente é gratificante. Trabalhar é muito bom e ajudar é melhor ainda. Fica aí, então, a dica da Isabel de Carvalho para vender, presentear e, claro, saborear muito. Não só na Páscoa, mas o ano todo. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.